Então, vamos nessa noite ministrar uma palavra sobre família. É o propósito da conferência. E esta igreja tem trabalhado muito, nesta área. Lamento que os resultados não são... Pode trocar a tela. Coloca a primeira tela. Os resultados não têm sido na mesma proporção dos investimentos. Mas vamos continuar insistindo, Ninguém pode desistir, ninguém pode parar. E eu creio que alguma coisa vai ficando na mente, no coração daqueles que ouvem a palavra. Mesmo que muitos não mudem numa velocidade maior, mas que possam ir mudando, mesmo que seja lentamente. Amém? E o tema da palavra ou da palestra é: cuidar bem da família é uma declaração de fé. Não sei nem se você já tinha pensado sobre isso, Mas, lendo um texto da palavra do Senhor, que está em 1 Timóteo, próxima tela, 1 Timóteo capítulo 5 e verso 8. Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você já parou para pensar na grandeza deste versículo e o quanto ele nos assombra? Aqui é uma declaração de fé. Cuidar da família é uma declaração de fé. E o contrário disso, não cuidar da família, é uma declaração da falência da fé. Pior do que isto, ele diz que quem não cuida da sua própria família, além de ter negado a fé, é pior do que o descrente. Viram como família é importante? Família não é um tema para preencher a liturgia da igreja. Família não é um tema que está na moda. Família é realmente prioridade na igreja. Pois, dentro desse pensamento, eu trago aqui a palavra, eu creio que ela vai falar ao seu coração, e Deus me levou a construir esse pensamento, esse caminho dentro desse versículo, em que família e fé estão tão alinhados, tão atrelados, que um depende do outro. Muito bem, quem quiser ir anotando ou tirando foto, fica à vontade. O seu cuidado com a família diz muito sobre sua fé. Só esta frase aqui você já compreendeu o versículo, O seu cuidado com a família diz muito sobre a sua fé, revela muito quem você é como cristão. A fé não é um elemento solto, desligado das coisas da vida. A fé não está desconectada com os relacionamentos, da afetividade e das emoções. A fé está intimamente ligada aos laços familiares e deles depende para se apresentar materialmente e provar a sua existência. Isto é tão interessante, irmãos, parece até um pouco filosófico, Mas é uma verdade que está contida no texto que eu li, de 1 Timóteo 5 e 8, pois ele diz que cuidar da fé, ou melhor, cuidar da família, é uma obrigação de quem é crente. É uma obrigação de quem serve a Deus.
e não cuidar da família é um sinal de que esta fé não é verídica, não é real. Então, a fé e a família, ou o cuidado da família, estão tão unidos, tão juntos, tão entrelaçados, que é impossível você ser um crente de verdade e ser um pai ou um marido descuidado, que não se importa com a família. Nós temos exemplos de muitas pessoas, de muitos crentes, que não pensaram sobre isso, acabaram ganhando muitas pessoas para Cristo, desenvolvendo o ministério e perdendo a família. Paulo também fala sobre esse cuidado e diz que ele vigia quanto a isso, dizendo que está pregando, mas com cuidado, de que salvando os outros ele possa se perder. Então, quando nós falamos da nossa fé, da nossa vida com Deus, falamos sobre uma família bem cuidada, bem estruturada. Você também não pode dizer, eu sou um ótimo pai, um ótimo marido e tal, e se achar muito bom nesta área, mas por outro lado, há uma frieza na fé, há um descuidado na comunhão, na leitura da palavra, na oração, no serviço na igreja. Não tem como você andar só com uma perna. A sua vida estará sempre dependendo desses dois pilares, nesta visão em que falo nesta noite. Próxima tela diz: a maneira como cuidamos daqueles que mais amamos, não é apenas um reflexo de nosso caráter, mas também uma janela para a nossa fé. A fé transcende as paredes das instituições religiosas, ela se entrelaça com os fios dos relacionamentos, da afetividade, das emoções que formam o tecido da nossa vida cotidiana. Ser um pai cuidadoso, uma mãe cuidadosa, é um sinal de que você está vivendo uma fé real. É claro que esse cuidado, ele não pode ser visto apenas como a provisão de coisas, de dar coisas, de presentear, de proporcionar conforto, bem-estar. O cuidado, ele está acima das provisões materiais. O cuidado está mais relacionado com a construção de um caráter que nasce na pessoa de Cristo. O cuidado está mais relacionado com a educação que se constrói ao longo dos anos, no gota a gota, no dia a dia, nos detalhes. Pais que se importam com a educação dos filhos, eles estão sim vivendo uma fé real, porque a primeira escola, a grande escola de um filho é dentro do seu lar, e uma fé extraordinária quanto aos sinais e às maravilhas e ao culto, deixando de lado o comportamento dentro de casa, na família, pode até servir para os outros que lhe escutam na igreja ou em outro lugar, mas dentro de casa será um desastre. Filhos se decepcionam com pais hipócritas, que são excelentes crentes na igreja, mas são péssimos dentro de casa. Filhos se alegram com os pais quando assumem qualquer função eclesiástica, ou quando se relacionam dentro das quatro paredes do templo, mas em casa são uma decepção. Com certeza esses filhos
essas crianças, depois adolescentes e adultos, crescerão com frustrações religiosas, com aversão de igreja e até mesmo da palavra de Deus. Por isso a fé está tão ligada, tão entrelaçada e dependente dos relacionamentos familiares, que quando nós lemos os mandamentos, nós vemos que Deus já condiciona o amor a Ele, ao amor das pessoas, ou para as pessoas. Não tem como nós construirmos um amor a Deus, uma fé, uma comunhão, no sentido vertical, esquecendo do horizontal. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, inteligência, sabendo o quanto nós somos egoístas, então Ele determina que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então Ele está dizendo, não tem como você desenvolver amor a mim, odiando os outros. E se este ódio, essa desavença, ou esse descuidado, essa indiferença com as pessoas, se for dentro de casa, a situação é pior ainda. Isso nos leva, irmãos, a pensarmos sobre relacionamentos saudáveis dentro do nosso próprio lar. E o relacionamento saudável começa entre marido e mulher. Porque quando Deus faz o primeiro casamento, Ele une Adão e Eva, o homem e a mulher. Ali está a construção da família. Depois é que os filhos aparecem, pois os filhos são resultados de um relacionamento de um homem e uma mulher. E os filhos vão na sequência construindo também suas famílias e revelando a grandeza de Deus, o amor de Deus e os propósitos de Deus. Por isso a família é tão importante, porque se nós hoje estamos aqui, é porque as famílias, elas existem desde sempre. Por que que nos últimos dias nós temos ouvido tanto e presenciado tanta guerra contra a família? Por que que falar de família tradicional, família que preserva os princípios e valores cristãos, é como uma aberração para muita gente dessa sociedade pós-moderna? Porque a família é que une, as famílias são que formam o corpo de Cristo. Quebrar com esse princípio familiar é fragmentar a igreja, é tirar o poder da unidade da igreja, pois a igreja é vista como um corpo, onde tem muitos membros, e esse corpo com muitos membros é formado de famílias unidas em Cristo Jesus. Vamos para o primeiro capítulo dessa palavra, a família como espelho da fé. E o primeiro ponto, dentro desse capítulo, como família como espelho da fé, é o comportamento dos filhos do sacerdote Eli, que testemunhava contra a fé do próprio sacerdote. Eu trago aqui esta referência de 1 Samuel 2:12, que diz que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Dá para você compreender filhos dos sacerdotes serem chamados filhos do maligno? Não é uma contradição? Mas eles não eram sacerdotes? Eram. Não era eles que faziam, que realizavam os sacrifícios? Não eram eles que recebiam as ofertas, as oferendas? Não eram eles que apresentavam esses sacrifícios a Deus? Sim. E como eles são chamados de homens malignos, filhos de Belial,
Por que que é uma contradição? Porque eles nascem no lar onde a fé floresce. Eles crescem em um lar que se fala de fé todo dia, que fala de Deus todos os dias. Mais do que isso, eles levam atado no próprio corpo, na mão, no braço e na testa, nos umbrais das portas das casas, estava lá uma referência sobre o Deus de Israel. Eles liam a Escritura constantemente e falavam de Deus, mas são chamados de filhos ou de homens malignos. E esse comportamento é uma prova de que a fé está deturpada, que a fé está fragilizada, porque o relacionamento desses jovens, ou desses homens, com Deus, já não existe mais. E o próprio Eli, que é o sumo sacerdote, não tem mais governo, não tem mais poder sobre eles. Então significa que Eli, ao longo dos anos, não cuidou da sua família. E a fé do sacerdote e de seus filhos já não serve mais de espelho, de referência, de modelo para ninguém. Porque eles valorizavam o culto, a liturgia, mas dentro de casa, nos seus afazeres e nas horas vagas, eles aproveitavam para pecar contra Deus. E tem um versículo aí também, Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, que Paulo diz a Timóteo: é necessário, pois, que o bispo, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como Eli poderia cuidar da igreja se seus filhos estavam desviados? Se ele não tinha disciplinado seus filhos, se ele não fez isso ao longo dos anos, ele se perdeu na sua própria fé. A sua fé foi à falência de tal forma que tanto os seus filhos morreram, como ele também morre. E além disso, a referência de fé em Jerusalém, em Israel, é roubada, que é a arca do Senhor. Ora, a família já estava falida ao longo dos anos. Ele não tinha governo, ele não tinha poder de disciplina sobre seus filhos. A fé da sua geração, do povo da sua geração, também estava falida. Porque quando a família não serve de exemplo, a fé perde o sentido. Por isso, é uma regra áurea para aqueles que lidam na obra do Senhor, que antes de liderar na igreja, liderem a sua própria casa. É como uma prova, é como uma avaliação para saber se aquele homem sabe realmente ou tem condições realmente de lidar com as coisas de Deus. E nós só poderemos lidar com as coisas sagradas quando fazemos a lição dentro da nossa própria casa. Mas é comum nós ouvirmos pais dizerem que não tem poder sobre o filho de 2 anos de idade, até menos. Já tem pai dizendo: não tem quem aguente esse menino, não tem quem domine ele. E o menino é o rei em casa, a criança é quem manda na mãe e no pai. Como então poderemos lidar com as coisas de Deus se não aprendermos a governar a nossa própria casa? Alguém vai dizer: olha, não tem moral nem com o filho, vai ter que querer moral comigo.
Não é assim? A primeira coisa que as pessoas dizem. Então a nossa fé, ela é revelada na nossa própria casa e na liderança que nós temos da nossa casa. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas se você quiser escolher mensagens que apoiem o jeito que você é, então na internet está cheio de mensagem que vai concordar até com as coisas erradas que você faz. Mas nós não podemos cair na armadilha de querermos ouvir apenas aquilo que concorda com o nosso comportamento. Precisamos ouvir mais ainda aquilo que contraria os nossos maus hábitos. 2. A fé sincera da casa de Timóteo. Vamos ver então a diferença agora. Veja que Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Ele diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. É uma fé sincera de 3 gerações. Família de uma fé sincera. Enquanto Eli não pôde dar sequência e a sua família se perdeu no caminho, e quando a família se perde, a fé também se perde. Está aqui um jovem que recebe o elogio do seu pai ministerial, dizendo: olha, eu lembro da sua fé sem fingimento. Fé sem fingimento, ele está dizendo, é uma fé real, é uma fé verdadeira, sem hipocrisia. Você realmente é crente, mas você tem esta fé assim, porque esta mesma fé já habitava na sua avó, a sua mãe também herdou, e você está dando continuidade. Fé e família andam juntos. Glória a Deus. Andam juntos. Eu sinto muita alegria e prazer em falar e lembrar do meu pai. Porque se hoje estou aqui, é porque ele, meu pai e minha mãe, mesmo com os métodos mais rústicos possíveis, usaram todos os meios para que os filhos pudessem conhecer a Deus. Eu não sei o que você está atravessando para educar seu filho, a dificuldade que você está tendo, mas não desista, não pare, porque Eli desistiu e os filhos engrossaram o pescoço e depois ele não pôde mais dominá-los. Mas enquanto você é pai, ele é filho. Pai manda, filho obedece. Pai direciona o caminho, o filho vai. O pai diz para, o filho para. Continua, ele continua. Você é o governo da sua casa. Você é sacerdote. Deus te constituiu como pai, como liderança, para que seus filhos andem segundo a sua fé. E não transfira isso para o colégio, não transfira isso para a faculdade, para a funcionária que trabalha na casa, não transfira isso para o vizinho, nem para a igreja, nem para ninguém. A responsabilidade é sua, pois um dia prestaremos conta com Deus como pai e como mãe. E a nossa fé, se ela é real, é verdadeira, é sincera, transfira isso para seus filhos, para que no futuro eles lembrem de você e digam: minha mãe era uma mulher crente. E se eu sou crente é porque minha mãe e meu pai eram crentes verdadeiros. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 2. Amor e disciplina familiar como manifestações da fé. Amor e disciplina. Amor e disciplina.
Diga, os pais amam, os filhos honram. Os pais amam, os filhos honram. E sabe como os filhos honram? Por causa da disciplina. E sabe como os pais revelam o amor? Com a disciplina. Não tem como separar amor e disciplina. Só que filho não entende isso. Não entende. Ele só quer amor. E um amor irresponsável. Sem normas, sem critérios, sem limites. Ele quer um amor com uma liberdade para fazer o que ele quiser. E assim mesmo o pai abraçar e dizer: papai ama. Ele errando, ele quer ouvir sempre isso: o pai ama. Só que o pai que ama, disciplina. Primeiro, amor e disciplina não se opõem, se completam. Isso para os nossos pais que nem estudaram no passado era natural. Não é engraçado que os nossos pais antigos, que não cursaram a escola primária, que nunca falaram com um psicólogo, que nunca conversaram com um terapeuta, que nunca ouviram uma pregação sobre família, e sabiam desses princípios? Não é interessante? Mas hoje nós temos psicólogos, terapeutas, conselheiros, cursos, livros à vontade, revistas e tudo mais, sites, canal no YouTube. E assim mesmo as coisas estão difíceis. Assim mesmo ainda nós temos dificuldade para que os pais eduquem os seus filhos. Porque abriram mão da disciplina. Abriram mão da disciplina. A mesma coisa querem fazer com a igreja. Porque a igreja moderna não disciplina. Alguém de vez em quando pergunta para mim: mas pastor, lá na sua igreja ainda tem aquele negócio de disciplina? Eu disse: tem. Irmão, sem disciplina tudo vai de água abaixo. Aonde você trabalha, na repartição, na indústria, no comércio, tem disciplina. Tem horário para chegar, horário para sair. Você tem limites. Você só pode ir até determinado lugar. Você obedece às normas estabelecidas no seu ambiente de trabalho. Tudo. Por que que a igreja não poderia ter? Por que que família deve perder a disciplina? De forma alguma. Por que que nós estamos tendo dificuldade? Porque estamos abrindo mão da disciplina. Agora é claro que a disciplina ela muda. São métodos que cada pai deve adotar. Mas tem que ser, mas que a disciplina tem que existir. Provérbios 6:23 já está na tela, você já viu? Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quem é o caminho da vida aqui? A disciplina. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, o filho, a criança, o adolescente, até mesmo o jovem, só vai entender o caminho através da disciplina. Então amar é disciplinar. Ainda em Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento,
mas o que odeia a repreensão é tolo. É claro que hoje a gente disciplina diferente, mas que a disciplina deve ser algo que esteja presente na vida do próprio filho. Passa para frente. A disciplina deve ser conhecida pelo próprio filho. Não coloque a culpa em Deus. Aí a mãe diz assim: não faça isso não, que papai do céu não gosta. Não, fala a verdade para ele. Não faça isso não, porque está errado. Pronto, você está disciplinando. Não faça isso não, chegar na igreja, vou dizer para o pastor, e ele te pega. Você está disciplinando errado. É você quem assume a liderança. Não precisa ter medo de quem você está disciplinando. Deuteronômio 8:5 diz: portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Nós gostamos de ser disciplinados por Deus? A gente não gosta muito, mas nós só estamos de pé, só estamos aqui como crentes, porque o Senhor nos tem disciplinado. Caso contrário, a gente estava todo errado, fazendo tudo do mesmo jeito do passado. Mas Deus tem nos disciplinado e temos aprendido a andar no caminho, na palavra, na verdade. Aleluia! Porque Ele nos ama e por isso Ele tem cuidado. Segundo ponto. A harmonia desses dois princípios determina o equilíbrio da família. Quais princípios? Amor e disciplina. Deve ter harmonia, ou seja, eles devem trabalhar juntos. O pai está com o coração lá palpitando pelo filho, mas o cipó de marmeleiro era um amigo fiel, não era? Ora, claro que eu tinha certeza que meu pai me amava, mas ele nunca deixou de usar o chiqueirador. Esse jovem de hoje não sabe nem o que é isso, mas nós apanhamos de chiqueirador. Porque amor e disciplina não estão brigando com o outro, ao contrário, eles estão em equilíbrio. Provérbios 13:24 diz: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Gente, não sou eu que estou falando isso não. Não é coisa da cabeça do pastor não. Mas que pastor para falar nisso? Não sou eu que estou falando. Se você não lê a Bíblia, aproveite e lê aqui agora. Olha aí, lê comigo. Quem se nega a castigar seu filho, lê aí bem alto, irmão. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Aí fica dizendo: não, isso é coisa do pastor Sócio, que ele é radical. Pois fale com Salomão, fale com o Espírito Santo que inspirou a Salomão a escrever isso. É porque você está falindo na liderança, e aí, não, os tempos mudaram. É claro que mudaram, mas os princípios permanecem. E o que a Bíblia diz? Pode passar céu e terra, né? E as palavras passam? As palavras passam? Permanece para sempre. Isso é palavra de Deus ou não é, irmãos? É a palavra de Deus. Ame e discipline, você vai ter sucesso na sua família. Capítulo 3. Desafios e compromissos na jornada de cuidar da família. Vamos para a realidade do nosso tempo. Os desafios da vida moderna. Aqui já não é mais um tempo de Abraão, as coisas estão diferentes.
As coisas mudaram. Então nós vamos entender a nossa fé dentro do nosso contexto social hoje. As famílias enfrentam uma variedade de desafios da vida moderna, coisas que não havia no passado, como agendas ocupadas, pressões financeiras, estresse cotidiano. E o estresse vem pela longa carga de trabalho, de tarefas, viagens, ocupações, formação, não é? Muita gente estudando, tendo que se preparar para o mercado de trabalho, coisa que no passado não era. E a fé desempenha um papel crucial no enfrentamento desses desafios, proporcionando sabedoria, determinação e persistência em educar. Então nós somos levados a outro nível, um nível muito mais desafiador do que os nossos pais. Porque quando era 5 horas da manhã, o pai batia no punho da rede e dizia: levanta, menino, tá meio-dia, bora. Pegava a enxada e iam para a roça. Não era assim? Iam para a roça. Voltavam. Aqueles mesmo que viviam na zona rural não estudavam, ia cuidar de outras coisas, e muitos só voltavam de tarde. E a vida era essa: trabalhar para sobreviver, fazer alguma coisa. Ouvia os pássaros cantar, 6 horas da noite já dormia, acendia a lamparina, e a vida era essa. Bora voltar para essa vida, irmãos? Dá vontade, viu? Naquele tempo não tinha boleto, não tinha cartão de crédito, essa tentação miserável, né? Tinha esse negócio de ficar com esse celular na mão direto. A gente conversava, tocava violão, cantava, brincava de cair no poço, não sei mais o que, de bandeirinha no meio da rua, jogava bola, jogava pedra na cabeça do outro. Quem tem a cabeça furada aí dos de 50 anos para trás, tu nem tem a cabeça furada, né? A vida era outra. Aí o que é que o pai dá de presente a gente? Uma galinha para a gente cuidar e ela botar ovo, né? Ou então uma ovelhinha para... Quantos não tiveram aqui, o pai deu uma cabritinha, né? Olha os presentes. E uma enxada boa. Não tinha estresse não, irmão. Mas aí o pai amanhece já hoje, 6 horas da manhã, corre, ajeita o menino, bota para a escola, vai lá, 11 horas, vai lá no colégio educar, buscar o filho de novo, e aí tal, e corre para fazer o almoço, não tem almoço, vai comprar quentinha, a vida está diferente. Isso está causando muitos, mas muitos problemas familiares. As mulheres só queriam ter filho. Eu conversando com o Arnaldo esses dias, eu perguntei ele, só para o pastor, para o Loyola saber quantos filhos ele teve. A mãe dele, a mulher dele, a irmã Julita, teve 18 filhos. 18. A mãe de hoje quer ter um filho quando depois de 10 anos estão casados. A vida é completamente diferente. As pressões são muitas hoje. E os filhos crescem dentro desse cenário de perturbação, de aflição, de agonia, porque os pais já não sentam mais para comer junto. Às vezes a mulher almoça primeiro, depois o homem vai, ou então o homem vai primeiro, depois o outro almoça, ou fica no comércio e tal, aquela correria. Esses laços estão sendo destruídos pela correria da vida. Mas nós somos igreja, diga, mas nós somos igreja. Nós temos um desafio muito grande, é não se deixar levar por todas essas misérias desse mundo moderno. Para nós realmente vivermos em família, nós precisamos vencer todos estes obstáculos. Então nós temos um desafio muito maior do que os nossos pais no passado. E um desafio muito maior do que aqueles que não estão na igreja, que não estão nem aí para a vida. Não são todos que são assim, mas muitos deles não estão preocupados com isso. Mas você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho de Deus, que vai gerar outro filho de Deus, que vai servir ao Senhor, que vai continuar pregando a palavra, que vai continuar anunciando, porque quem gera sacerdote é sacerdote, e todos aqui são sacerdotes do Senhor, chamados, aleluia, para ministrarem na casa do Senhor, serem nação santa, povo adquirido, aleluia. Nós fomos chamados para ter uma vida diferente.
diferente. E para que essa vida diferente aconteça de verdade, é preciso que a nossa família seja bem estruturada. E para que isso aconteça, é necessário vivermos uma fé real. Segundo, os conflitos familiares, desafios da vida moderna. São muitos conflitos. Até porque muitos estão quebrando regras que são fundamentais. E eu admiro tanto assim, quando eu fico lembrando das coisas do passado. E eu sempre gosto de fazer essa comparação. Aí tinha um pai de família, um filho casava, mas antes de casar, aquele filho já começava a fazer a casazinha de taipa, lá por perto. Fazia a sua casinha, um quartinho e tal. Casava, pegava a rede, que era a única cor que tinha. A rede ali, uns panos de prata, umas coisinhas, panelazinhas, e morar sozinho. Mas hoje, esse negócio de aglomerar gente, aí os pais não querem deixar os filhos longe, e aí está trazendo conflito familiar. Conflitos, porque não constrói a própria história, não constrói a própria vida. Os avós estão mais preocupados com os netos do que os próprios pais com os filhos. Deixa o teu filho cuidar do filho dele. Dá um apoio de longe, fica observando. Quando precisar, eu estou aqui. Não fica se metendo muito não, que você vai criar mais conflito ainda. Os conflitos são tão grandes dentro de casa, não só por causa disso, da intervenção dos pais, os conflitos por causa dos entretenimentos, da vida profissional, da falta de dinheiro para ter aquilo que sonha, que deseja, que não é obrigado a ter. Isso é uma realidade hoje. Como a nossa família vai suportar essas tensões? Essas crianças que estão aqui, como encararão o futuro desta forma? Sem falar nas guerras ideológicas, nas pressões da sociedade, da internet, da mídia, que quer impor uma vida diferente para nós. Esses conflitos que estão acontecendo só podem ser superados com uma fé viva como a fé de Timóteo, sem fingimento. Aleluia, uma fé passada de pai para filho. Glória a Deus. Se você está acumulando alguma riqueza para abençoar seu filho no futuro, e ele não ficar precisando ralar muito como você ralou, se preocupe em transferir para ele também uma fé viva, uma fé real, autêntica. Aleluia, porque lembro da letra do hino: se você perder tudo nessa vida, mas se não perder a fé, você não perdeu nada. Aleluia, porque ter coisas, ter bens sem fé, aleluia, não será possível agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível a salvação. O que eu preciso transferir para a minha geração? Uma fé verdadeira, real, que não está divorciada de tudo aquilo que eu penso sobre a vida. Terceiro, e vou terminar no horário, viu, irmãos? Perdas e traumas. Nós estamos vivendo esse tempo. É claro que nós passamos por perdas e traumas emocionais, e também de coisas materiais. Mas a fé serve para uma fonte, ou melhor, como uma fonte de conforto e esperança. Através da fé, a cura, a superação são estabelecidas no lar. E como é bom viver no nível de fé verdadeira. Quando o trauma chega, a frustração, o medo, nem sempre os profissionais da área dão conta. Mas a tua fé, a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus vai mudar a história. Porque você não pode pensar numa vida sem perdas, sem traumas, sem frustrações. Não pense, porque isso é utopia. Na vida nós teremos sempre aflições. No entanto, nós temos o Cristo que venceu o mundo. Aleluia.
Glória a Deus, nós temos o Cristo que venceu o mundo. E diz a sua palavra que Ele é maior do que aquele que está lá fora. Que Jesus é maior do que as perdas que você já teve. Que Jesus é maior do que os traumas que você já viveu. Que Jesus é maior do que as frustrações que você pode estar passando, do que os problemas emocionais que você está vivendo. Jesus pode resolver esta causa. Viva uma fé autêntica e a sua família crescerá com saúde. Porque quando o remédio não der certo, quando um psicólogo não conseguir, o terapeuta, o psicanalista não conseguir, fale com Jesus. Aleluia, pois Ele é o autor da vida. Ele conhece todas as coisas. E Ele é capaz de curar as enfermidades da tua alma, do coração do teu filho, da tua filha. Ele é capaz de mudar a história do seu casamento, da sua família, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que quando fala, até mesmo aqueles problemas que são ocultos da alma obedecem o poder da sua palavra. Aleluia. Não pare por causa das perdas e traumas na vida. Quarto, os compromissos e prioridades. Cuidar da família exige compromisso e estabelecimento de prioridades. Somente uma fé autêntica pode ajudar as famílias a definirem seus valores fundamentais e tomar decisões alinhadas com a palavra. Somente uma fé autêntica pode ajudar você a definir os valores fundamentais e tomar decisões alinhadas com a palavra. Tomar decisão não é tão difícil, mas tomar decisão de acordo com a Bíblia é outra coisa. Tomar decisão conforme a palavra de Deus não é fácil, porque a nossa carne deseja coisas, tem paixões, tem desejo por coisas deste mundo, mas a palavra de Deus nos orienta a olhar para Jesus e tomar decisões na família, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Não é fácil. Quando você estiver enfrentando realmente os problemas e que você precisa definir o que é prioridade na sua vida, a palavra de Deus deve estar. Me dá minha Bíblia, por favor. A palavra de Deus deve estar como base que vai determinar o andamento, o direcionamento das tuas decisões. Esta palavra. Uma vez eu vi um pregador falando sobre a Bíblia, e eu nunca esqueci dessa cena. Ele fez assim: eu amo esta palavra. É apenas uma forma simbólica, mas quando nós realmente amamos a palavra de Deus, todas as nossas decisões passam por ela. A decisão de casar passa pela palavra. A decisão de continuar casado passa pela palavra. A decisão do divórcio passa pela palavra. A decisão de continuar servindo ao Senhor como pai, como mãe, como filho obediente, passam pela palavra de Deus. Se você realmente é um crente em Jesus, não tome decisões na família impulsionado pelos valores que esse mundo prega. Mas você, quando estiver em conflito, tentando pensar e descobrir o que é correto, abra esta palavra, leia a palavra de Deus. Ela vai direcionar você a tomar a decisão correta. Se você está perdido, não sabe para onde conduzir sua família, leia a Bíblia. Leia de novo, leia outra vez e diga: Senhor, eu quero levar a minha família no caminho da tua palavra. E diga como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É muita gente levando a família para a bancarrota, para o abismo, para o precipício, porque tomam decisões baseadas naqueles internautas ou naqueles influencers que estão por aí, que não tem nada com Deus e nem com a palavra de Deus. Deixam de ouvir o próprio pastor,
que vela por eles, que ora por eles, que ministra a palavra para ouvir gente desviada que não tem nada com o Senhor. Por isso as coisas não estão dando certo. Mas pergunte ao Espírito Santo de Deus hoje: Senhor, o que eu vou fazer? Oh glória! O que eu irei fazer, Senhor, daqui para frente? Aleluia, glória a Deus. E eu sinto a graça de Deus nessa noite ministrando sobre corações aqui. Aleluia, pessoas que chegaram aqui nessa noite dizendo: eu não sei o que fazer. E muitas vezes eu também não sei o que fazer, nem para onde ir. E quando eu não sei para onde ir, eu paro. Não continue andando sem saber para onde vai. Pare e comece a falar com Ele. Aleluia. Comece a falar com o Senhor. O Espírito Santo de Deus está em você. Aleluia. Não lance seu filho para as cobras. Não lance seu filho para a cova dos leões. Não lance seu filho ao deserto. Mas comece a pedir direção a Deus e diga: Senhor, eu quero que o meu filho suba ao monte. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que ele suba ao monte para ter um encontro contigo. Então deixa eu subir esse monte com ele. Fale com Deus. Aleluia. E fale também com seus filhos. Defina o que é prioridade. É o teu trabalho? Sem trabalho ninguém vive, é claro. Mas nenhum trabalho terá valor algum se a sua família estiver sendo esquecida. Mas pastor, eu sonhei muito com aquela minha formação. Eu sonhei muito com esse curso e tal. Vai sacrificar a família? Não faça. Eu sonhei muito com aquele carro. Vai sacrificar filho? Não faça. Não compre. Mas eu preciso fazer essa viagem. Vai sacrificar? Vai prejudicar? Não viaje, não compre, não vá, não tome a decisão. Porque se tem que sacrificar família, nada vale a pena. E o que é que eu vou fazer, pastor? Deus vai suprir. Tome a decisão de cuidar do que é prioridade, e Deus vai suprir aquilo que é secundário. Aleluia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta não é uma palavra de um filósofo, não é a palavra de um cientista. São palavras que foram proferidas pelos lábios santos de Jesus e tem poder sobre as nossas vidas. Se você tomar a decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai cuidar do demais. Deus vai fazer as coisas que você não pode fazer, inclusive daquilo que está te tirando o sono. Quinto, para terminar: crescimento pessoal e espiritual. A jornada de cuidar da família é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para o crescimento pessoal e espiritual. Através do compromisso firmado com a família, Deus abre novos horizontes, alinhados aos seus propósitos. Que maravilha! Cuidar dos filhos, zelar por eles, orar por eles, ensinar a palavra, trazê-los para a igreja, é prioridade, e Deus abre portas. Deus abre portas para você, e portas futuras serão abertas para Ele também. É uma oportunidade de você crescer como pai, como mãe, como pessoa. Crescimento pessoal, profissional. Tem mães que ficam mais atribuladas, perdem a paciência, perdem o rumo, ficam estressadas quando tem filho, desaparece, perde a noção da vida. Irmã, Deus te deu foi um filho, só isso. Deus te deu um filho, só precisa cuidar dele. Não precisa botar o mundo de cabeça para baixo por causa disso. Pai, Deus te deu um filho para você educar, você cuidar. O mundo não se acabou por causa disso. Isso é natural. Imagina as mulheres tendo filho com parteira.
sem higiene algum, sem nenhum tipo de aparato médico. E talvez aqui 50% das pessoas que estão aqui nasceram com parteira, como é o meu caso. E as mães, mulheres trabalhando, cuidando da família, zelando e tal. A vida não acabou não. Você só precisa aprender com esse trabalho, com esse serviço. É uma oportunidade para você valorizar a vida. Cuidar da família é uma oportunidade de servir a Deus. Como Ana, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. Orou, disse, tá bom, vou te dar um filho. Mas ela não queria filho para ficar doida e tal, e para ir para o shopping. Não, ela queria um filho para entregar ao Senhor. Deus estava precisando de um homem em Israel. Deus estava precisando de um profeta em Israel, porque a casa de Eli estava desviada. Aí Deus aproveitou o útil ao agradável, né? Ele juntou. Já que ela está pedindo um filho, e ela está dizendo que vai me dar esse filho, eu estou precisando de um homem, eu estou precisando de um profeta. Então, já que ela vai me dar, eu vou fazer dele um profeta. Se você está, aleluia, entendendo esta palavra, glória a Deus. Deus precisa e está querendo uma geração, aleluia, que seja entregue a Ele, para que sirva a Ele, aleluia, porque o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer coisas grandes, através da sua família, aleluia, novos horizontes surgirão. E eu encerro com um texto, e se tiver cantor, se forem cantar, venham para cá, que eu já disse 3 vezes que estou encerrando. Eu encerro com um texto de 1 Samuel 16, 11 e 12. Que Jessé chegou, ou melhor, que Samuel chegou na casa de Jessé. E na casa de Jessé tinha um rapazinho crente, que cuidava de ovelhas do seu pai. E Deus estava precisando de um homem para colocar no lugar de outro que havia se desviado. Deus estava precisando de um rapaz crente, de um homem crente, para fazer o que estava no coração dele, no coração de Deus. Então ele diz assim: olha, Samuel, vá até a casa de Jessé, o belemita, e unja um dos seus filhos. Então Jessé reúne todos os seus filhos, chama tudinho, mas nenhum daqueles era o homem que Deus queria. Mas naquela família tinha um rapaz que estava no campo. E então Samuel disse assim: mande chamá-lo. Enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. E o rapaz chegou, e naquele instante Samuel despejou o óleo sobre a cabeça de Davi. E diz o versículo que naquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Aleluia. Naquela casa de um homem simples, que ninguém nunca imaginou que sairia o maior rei de todos os tempos. A linhagem de Davi se torna a mesma de Jesus. O Jesus vem da linhagem de Davi. Era aquele rapaz que estava ali. Era aquele rapaz que estava no campo, que não tinha nem, não passava pela mente de ninguém que ele fosse nenhum soldado. Mas Deus olhou para a casa de Jessé e disse: achei Davi, o meu servo, o homem segundo o meu coração. Aleluia. Onde tem lar de crente aqui, se tem filho, Deus ainda olha para os lares. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. O Senhor olha para a tua casa e está dizendo: eu preciso de homens e mulheres que andem segundo o meu coração. Fique de pé. Assim como Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé, e viu que havia fé autêntica. Aleluia. E veja como a fé, volta para a primeira tela da mensagem. Veja como a fé está presente na família.
aquele jovem que estava no campo, que cuidava das ovelhas, é o mesmo que vai destruir o Golias, é o mesmo que vai destruir o gigante, porque a fé que ele vivia lá no campo das ovelhas, a fé que ele vivia em casa, a fé que ele vivia entre os seus irmãos, vai levá-lo a enfrentar o gigante Golias. Se a tua vida está sendo construída dessa forma, se a fé que você está vivendo e compartilhando com seus filhos é uma fé real, é autêntica, é verdadeira, esta fé vai te levar longe. Quantos creem nesta palavra? A tua fé não tem limites, não tem limites. Aleluia, não tem limites. Nós estamos no sertão do Ceará, mas para Deus isso não faz diferença alguma. Aleluia, se você viver uma vida de fé, construir sua família sobre uma fé real e verdadeira, aleluia, e governando bem sua casa, aleluia, glória a Deus, o Senhor ainda olha dos céus, o Senhor ainda olha para os lares dos crentes. E nessa noite eu digo para você com toda certeza, os olhos de Deus estão sobre a casa dos crentes, aleluia, da casa dos crentes, e está esperando que da casa dos crentes ainda saia profetas, ainda saia cantores. Levante a sua mão e receba nessa noite esta bênção, aleluia. Ainda olha para a sua casa, está esperando que da sua casa saia um médico, mas que saia um médico crente. Está esperando que saia um engenheiro, mas um engenheiro profeta, aleluia. Que saia um professor, mas um professor não ateu, mas cheio de fé, aleluia, glória a Deus. Essa geração que lida com coisas modernas, essa geração que lida com coisas que lida com tecnologias tão avançadas, mas é uma geração que lida com Deus vivo, o mesmo Deus, aleluia, que estava presente na vida de um homem rústico, um homem simples, que levou e teve coragem de levar o seu filho até o monte para sacrificar com um machado, ou melhor, com um facão. Aleluia, glória a Deus. É o mesmo Deus que ainda lida com essa geração, mesmo na modernidade. Aleluia, o Deus que trabalhou na vida daqueles que cuidavam de ovelhas, que cuidava de gado, que cuidava do campo. É o mesmo Deus que cuida daqueles que trabalham no escritório, daqueles que viajam, daqueles que têm cursos, daqueles que já são formados, daqueles que têm sonhos no futuro. O mesmo Deus ainda está habitando no meio da sua igreja. Por isso nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, na sua casa é um lugar onde a fé deve ser viva, a fé deve ser autêntica, a fé é real, e Deus vai trabalhar lá. Glória a Deus. O seu filho pode ser uma criança hoje, mas Deus começa a trabalhar na vida da criança agora, assim como trabalhou na vida de Samuel, quando Samuel ainda era criança, e Deus começou a falar com ele. Saiba que Deus fala ainda conosco, que ainda fala com as crianças, que ainda fala com os jovens. Aleluia, oh glória. E nessa noite Deus está reafirmando: é Ele que levanta, é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem vai trabalhar através da sua fé. Em nome de Jesus, receba esta palavra e cante conosco. Aleluia. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter o meu lar na presença. Oh, glória a Deus. Se tem alguém nessa noite, um casal, uma família que precisa de oração, vem até agora aqui. Vem até a frente agora. Só se estiver crendo. Só se ainda estiver crendo. Aleluia. Se tiver um jovem, um adolescente, uma criança que queira receber a imposição de mãos, vem até a frente também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Baixa um pouquinho a bateria aqui em cima. Eu quero orar aqui nem pelos pais hoje. Eu quero orar pelos filhos. Cadê os filhos? Lança os teus filhos como flecha. Lança os teus filhos como flecha.
Coloque seus filhos aqui. Os filhos, vem para cá. As crianças, adolescentes, fica aqui, ó. Dobra o joelho, chora, fica aqui. Se a criança não pode vir só, pode ficar com ele. Glória a Deus. Tem bênção descendo aqui nessa noite. Tem promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe, peça ao Senhor. As crianças têm sonho. As crianças têm projetos já. Então deixe elas falarem com Deus. Fique aqui, ó. Pode ficar aqui. Aleluia. Os pais que estão aí, levantem as mãos. Os presbíteros, levantem as mãos. Aleluia. Porque a minha geração já vai embora, mas são eles que vão assumir os nossos lugares. Aleluia. São eles que vão assumir os postos. Aleluia. São eles que vão assumir as cadeiras. Glória a Deus. Aleluia. Então coloque seus filhos diante do altar do Senhor. Onde está o Ministério da Família? O Ministério da Família vai aqui, ó. Fica aqui nos degraus. Levanta as mãos, ministre a bênção do Senhor. Que coisa linda aqui, ó. Olha que coisa linda aí. Receba a bênção, querida. Aleluia, glória a Deus. Ministério da Família, desça, fica nesse primeiro degrau aí. Estenda as mãos. Ministre a bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Chore com seus filhos, clame a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, Senhor, nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só o teclado agora. Faz um solo bem bonito aí, pra gente orar. Glória a Deus. Os pais orem. Pode começar a orar. Eu não sei quais são os planos de vocês, mas esse é o momento de você colocá-los na presença do Senhor. Oh Deus, a tua glória está aqui, Jesus. A tua presença está nesse lugar, Senhor. Oh Deus, a tua graça está aqui, Jesus. Quando os discípulos disseram: tira essas crianças daqui, afastem elas daqui. Quando os discípulos repreendiam as crianças, Jesus disse: deixa as crianças vir para mim, deixa as crianças comigo, deixe elas comigo. E Jesus abraçou as crianças, pôs nos braços e as abençoou. E nessa noite nós fazemos a mesma coisa. Deixa as crianças virem a mim. Deixa as crianças. Oh, glória a Deus. Deus, tu és soberano. Tu és grande, poderoso. Tu conheces, Senhor, nessa noite cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai que está aqui diante deste altar. Oh Senhor, nós não estamos na presença do homem, nós não estamos na presença do governo humano, nós estamos na presença do Deus que pode todas as coisas, do Deus que muda história, do Deus que escreve história, do Deus que quebra paradigmas, do Deus que abre portas, do Deus que muda o rumo da história. E nesse momento, Senhor, eu quero sim, ó Pai, juntamente com seus filhos, de mãos erguidas, de mãos levantadas, nós ministramos a tua bênção, Senhor, sobre estas crianças. Talvez, Senhor, eu não alcance o futuro brilhante de algumas delas, mas, Senhor, eu sei que tu está fazendo coisa maravilhosa aqui nesta noite. Oh, aleluia, eu sei, Senhor, porque a nossa fé, Senhor, não vai se perder no caminho. Oh, glória a Deus. A minha fé, Senhor, a fé dos teus filhos não ficará, Senhor, presa no passado. Nós transferimos, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, a nossa comunhão, ó Deus, a nossa luta. Nós, Senhor, queremos que os nossos filhos, que essas crianças, Senhor, sejam revestidas, ó Deus, com a tua graça.
batiza-os com teu Espírito Santo, capacita, Senhor, dá inteligência, para que sejam meninos e meninas, ó Deus, crescendo na tua casa, ó Senhor, livre das ideologias desse mundo pecaminoso, ó Senhor, nesse instante, da prosperidade, Senhor, na formação intelectual de cada um, meu Deus, mas conserva a fé, Senhor, como a fé de Timóteo foi conservada, em nome de Jesus, meu Pai, que neste lar, Senhor, nessa família, ó Deus, esta semente comece a crescer, de tal forma, que homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo comece, Senhor, ó Deus, a terem comunhão contigo, relacionamento contigo, Senhor, e esta igreja possa ver o fruto desta nova geração. Em nome de Jesus, meu Pai, ministramos a tua bênção, Senhor, para que estas crianças, esses adolescentes, jovens, ó Deus, possam sim, Senhor, começar a dar frutos nesta casa, e o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida delas. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor.